Como é do conhecimento público, o Dr. Alberto João Jardim, Presidente do Governo, em 2011 assumiu que ocultou a dívida da Madeira para que não existissem sanções sobre a região autónoma da Madeira. Ou seja, o Dr. Alberto João Jardim tinha conhecimento, sabia da dívida oculta e era cúmplice na ocultação dessa dívida. Ontem tivemos um novo capítulo em relação à questão da dívida oculta. Ontem o Sr. Secretário do Plano e Finanças, Ventura Garcês, veio informar que existia dois sistemas informáticos, um do Governo, propriamente dito, e outro na Secretaria do Equipamento Social, que funcionava de forma autónoma do restante Governo. E nós vemos aqui, da parte do Sr. Secretário Ventura Garcês, um passo dado no sentido de encontrar um alibi para fugir às suas responsabilidades e para fugir às responsabilidades de todo o Governo. O que se percebe aqui é que existia um sistema de contabilidade paralelo, segundo Ventura Garcês, e ontem tentou atirar areia para os olhos dos madeirenses, arranjando aí o alibi para fugir às suas responsabilidades e dando a ideia que desconhecia o que se passava na Secretaria do Equipamento Social. O que o Partido Socialista percebe em relação a esta declaração ontem proferida na Assembleia Regional é que este Governo começa a arranjar um alibi e a incriminar um ex-secretário com o objetivo de salvar todo um Governo, o que nós não admitimos, porque todo o Governo regional é cúmplice na ocultação da dívida da Madeira. O Presidente do Governo Regional sabia da ocultação da dívida, os senhores secretários sabiam da ocultação da dívida, o Sr. Presidente do Governo Regional confessou que tinha ocultado a dívida e agora, com esta atitude, o que nós percebemos é que entraram numa estratégia já que tem a ver com as questões judiciais e tem a ver com os tribunais, porque quando se tenta direcionar todas as acusações para um ex-secretário é com o objetivo de salvar o Governo, mas incriminar um ex-secretário do Governo Regional da Madeira. Tentaram responsabilizar, e parece que é essa a estratégia de defesa do Governo, que é acusar uma única pessoa por um crime cometido por todo um Governo. Estamos a falar de mais de 1.000 milhões de euros de dívida oculta. Estamos a falar de cerca de 2.000 facturas escondidas da opinião pública e das entidades que fiscalizam o próprio Governo. Estamos a falar de obras que foram inauguradas com a presença do Governo e com a presença dos membros do Governo. E se estiveram na inauguração dessas obras, sabiam que aquelas obras tinham que ser facturadas, tinham que ser pagas e estavam a par da execução dessas obras. Não podem agora vir dizer que desconheciam a existência de dívida oculta. Essa dívida, pelo nosso entendimento, foi feita pelo Governo Regional com o conhecimento de todo o Governo e de todos os membros do Governo, participaram todos nas inaugurações e sabiam que quando se faz uma obra, essa obra tem que ser paga e tem que ser contabilizada em termos das contas do Governo. E, portanto, não se está a falar de uma factura de 100 mil euros ou de 50 mil euros. Estamos a falar de cerca de 1.000 milhões de euros de facturas ocultas. Estamos a falar de muitas obras, estamos a falar de um Governo que esteve presente nessas inaugurações e sabe claramente que essas obras e que essas facturas foram ocultadas das instituições que tinham a responsabilidade de fiscalizar o próprio Governo. E, portanto, da parte do Partido Socialista, nós esperamos que exista, da parte das instituições que têm a responsabilidade em relação a este processo Cuba Libre, que hajam com celeridade, porque já passou perto de um ano que este processo foi desencadeado, já existiu aqui fiscalizações do DCAP, já foram levadas facturas da Madeira para o continente com o objetivo de instaurar os processos e nós entendemos que no momento em que os madeirenses já estão a pagar os erros do Governo, estão a pagar essa dívida oculta no dia-a-dia com desemprego, pobreza, imigração, falências de empresas, com o empobrecimento das famílias, é necessário que a Justiça também
rapidamente faça o seu trabalho. Não podem ser os madeirenses a pagar os erros do governo, porque se, por um lado, há crime e há consequências, o que estamos a assistir é que são os madeirenses e os porto-santenses que são, neste processo, as vítimas. E ontem, quando ouvi o Sr. Presidente do Governo, o Sr. Secretário do Plano e Finanças afirmar que queria o mesmo tratamento que um cidadão e o facto de ter as responsabilidades que tem não pode deixar de ter direito à defesa, nós também entendemos que o Sr. Secretário tem direito à defesa. Quando ele faz esta afirmação, está a assumir culpa também. Mas também achamos que os madeirenses têm direito à defesa. E os madeirenses, neste momento, são a parte indefesa deste processo, porque estão a pagar os erros e os crimes cometidos pelo governo do PSD. E é por isso que nós afirmamos categoricamente não doa as mãos à justiça, porque o dia-a-dia dos madeirenses está a doer e numa situação em que a região autónoma da Madeira está a atravessar grandes dificuldades devido a esta dívida monstruosa que foi construída nas nossas costas sem a nossa autorização, nós queremos ver a justiça a funcionar e o Governo Regional ser responsabilizado pelo que se está a passar. Porque nós não admitimos que em maio de 2011, quando uma comissão de inquérito na Assembleia Regional foi realizada para apurar os valores da dívida, se tenha chegado com declarações falsas dos membros do Governo a um valor de 2 mil milhões, passado 4 meses a dívida seja de mais de 6 mil milhões de euros, ou seja, mais 4 mil milhões no espaço de 4 meses. E, portanto, os senhores membros do Governo sabiam desta dívida, tinham conhecimento, ocultaram à Assembleia, os madeirenses nunca foram chamados a se pronunciar sobre a construção desta dívida que foi sendo construída ao longo dos anos, com facturas escondidas desde 2003 e, portanto, o Governo Regional tem que ser rapidamente responsabilizado. E a Justiça tem que agir rapidamente, porque o povo da Madeira não podem ser os únicos a pagar os erros do Governo do PSD. Eu só tenho uma questão. O que é que pretende o PS fazer para reabrir o processo Cuba Livre? O processo Cuba Livre está em aberto. Os prazos da Justiça é que se vão dilatando no tempo devido à complexidade do processo. Agora, perante as declarações do Sr. Secretário ontem, o que nós vimos ontem foi o Sr. Secretário Ventura Garcês a tentar responsabilizar um único membro do Governo, que neste momento já não faz parte do Governo, não é ex-membro do Governo. Ou seja, o que nós estamos a ver é que um Governo todo que ocultou a dívida e que sabia desta dívida e que foi cúmplice, neste momento quer encontrar só um responsável para salvar o Governo, ou seja, incriminam um ex-governante para salvar o Governo. E nós não admitimos que, politicamente, este discurso seja feito quando sabemos que todos os membros do Governo são cúmplices neste processo, porque o próprio Presidente do Governo disse em setembro de 2011 que tinha escondido a dívida, que não tinha mostrado as contas todas, porque se as mostrasse estava a mãos com a lei e com a justiça. E, portanto, há aqui um crime, confesso. Há um secretário ontem que inicia uma estratégia de desresponsabilização do Governo e de atirar as culpas para um ex-secretário. E nós não admitimos que as culpas fiquem numa pessoa quando as culpas são todo o Governo.